Olá, estudantes! Chega no professor Leonan Rodrigues de História. Estamos aqui na plataforma Gonçalves Dias, com o projeto Atividades Curriculares Complementares, uma iniciativa do Governo do Estado do Maranhão. Aqui no nosso canto do vídeo está a nossa intérprete Edna, que juntamente conosco vai conduzir essa aula. Então pegue papel e caneta e vamos para a aula. Bom, nosso conteúdo aqui de História é Taylorismo e Fordismo, movimento operário brasileiro. Mas nossa temática dentro desse conteúdo será o movimento operário brasileiro em 1920. Bom, na última aula nós vimos que há um nascimento do processo industrial aqui no Brasil, dentro desse período que nós denominamos de Brasil de oligarquia cafeeira. Então, nessa república oligárquica, onde os cafeeiros que dominavam, que estavam dando o tom político e econômico também, começaram um investimento dentro do processo industrial brasileiro, principalmente nas regiões ali de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. E aí você observa também que nós falamos na última aula que esses trabalhadores, essa mão de obra era imigrante, e também que eles estavam em uma exaustiva jornada de trabalho, em condições precárias, sem a seguridade social e muito menos leis que protegiam o seu trabalho. Isso tudo vai culminar no que nós vamos conhecer enquanto movimento operário brasileiro. Então, 1920 é o marco temporal que nós estamos aqui utilizando, mas claro, como eu sempre falo, não existe um processo linear, que ele pode acontecer em outras regiões que não são a que nós estamos aqui colocando de São Paulo, que vai ter a greve lá de 1920. Bom, mas vamos pensar em alguns pontos. Primeiro, mesmo havendo a predominância política e ideológica das elites cafeeiras, representada pelas oligarquias agrárias, o período da Primeira República viu surgir um modelo, um novo protagonista dentro desse modelo na história da sociedade brasileira, tanto de forma econômica, mas também de forma política e social, e até mesmo cultural, que é uma classe trabalhadora. Observe, gente, que dentro da história brasileira nós vemos de um longo período de escravização de negros que vieram de África. Então, esse longo período, e depois começamos ali com a produção do café com alguns imigrantes, mas ainda não era escravidão, mas também nós não poderíamos falar de uma classe de fato trabalhadora, é exatamente aqui, com esse nascimento da indústria, que nós vamos entendendo aí, ou vamos observando essa classe trabalhadora surgindo nesse cenário. Então, por isso que é colocado que essa classe trabalhadora aí, ela surge dentro desse processo de constituição da República Brasileira. Bom, e aí, no território brasileiro, a manifestação da classe trabalhadora, ou seja, enquanto classe para si, adquiriu contornos específicos sob a influência do movimento anarco-sindicalista, do anarquismo, que vem da Europa. Lembrar que a maior parte desses operários, eles vêm da Europa, eles vêm principalmente ali da Itália. Então, onde você tem um movimento anarquista já em curso, principalmente que estão ali assumindo contornos dos sindicatos. Claro que nós aqui não temos ainda sindicatos. É bom frisar isso, porque é uma das pautas, inclusive, dessa classe trabalhadora de termos sindicatos, mas nós não temos sindicatos. Era proibido ter sindicatos, era proibido ter essas organizações. Claro que a repressão, a força repressiva do Estado era constante. E isso é notório, tanto em alguns movimentos que surgiram no meio rural, como também outros movimentos que surgiram no meio urbano, como este, que nós vamos ver que é a greve geral lá em São Paulo. Então, esses movimentos eram abafados pela força, pelo braço do Estado, pelo braço da República Oligárquica Cafeeira. Então, esses movimentos eles não poderiam acontecer. Então, essa classe trabalhadora ela inicia um processo novo dentro da história brasileira e principalmente de enfrentamento e de tensionamento com o Estado. Então, por isso é importante especificar de onde esse grupo surge e de qual movimento também ele é influenciado. Então, esse grupo se tornou um segmento mais estruturado e ativo, apto a unir a classe e confrontar todos tanto os empregadores quanto também o próprio governo. Então, essa classe de trabalhadores que começa uma organização, que começa uma estruturação,
faz com que, claro, você tenha um movimento mais coeso, um movimento que esteja mais próximo daquilo que vai desembocar nas grandes manifestações e greves que vão acontecer no país. Então é importante esse ponto. Vamos ver alguns outros pontos. Também nós temos, nesse período, a realização do primeiro Congresso Operário Brasileiro, lá em 1906, por isso que eu falei ainda há pouco. A demarcação de 1920 é por um acontecimento, uma culminância, vamos assim chamar, de acontecimentos que vão vindo dentro dessa classe trabalhadora, nesse movimento da classe trabalhadora. Mas em 1906 você tem a realização do primeiro Congresso Operário Brasileiro, que vai marcar definitivo ali, a consolidar mesmo a influência anarquista no movimento operário no Brasil, né? Embora não fosse na maioria do evento, mas ele estava presente. Então, é interessante perceber que não é um movimento ali de alguns grupos, não, é um movimento mais robusto, é um movimento mais estruturado, né, que vai acontecer nesse período, principalmente com a realização desse primeiro Congresso Operário Brasileiro, que vai ter outros também no decorrer da história, que é o segundo Congresso Operário Brasileiro, em 1913, olha só o tempo aí, né, e também a criação do jornal Voz do Trabalhador. Então, são instrumentos, são mecanismos, é a materialização dessa estruturação dessa classe trabalhadora, desse movimento operário brasileiro, contra exatamente, né, os problemas que enfrentavam nesse processo, né, de industrialização no país. Bom, e aí, tanto o jornal como os congressos deram uma maior visibilidade e levaram também os trabalhadores a ganhar corpo no sentido de enfrentar, né, os mandos, né, de tanto do Estado brasileiro, mas como também, né, dos empresários que estavam, claro, acobertados por esse Estado brasileiro, esse Estado republicano oligarca. Bom, então, mesmo em um momento de crescimento, né, que é exatamente quando aparecem esses dois momentos de congresso, aparece o jornal, uma robustez maior desse movimento operário, né, mas a classe trabalhadora ainda vai enfrentar muitos desafios no processo de organização, né, lidando não só com a repressão policial e judicial, mas também com a ideologia predominante, né, que estava enraizada no preconceito e na cooperação de classes, né? Então, tendo como base a influência da Igreja Católica, né, que estava aí a todo tempo, né, levando as pessoas a pensarem que é assim mesmo, que alguns de fato nasceram para o sofrimento, para o trabalho mais pesado, né, dando aquela ideia de que existiria um destino para cada um, né, manifesta a partir dos processos religiosos. E, claro, do patriarcalismo, que é presente dentro da figura do Estado brasileiro. Então, é importante frisar isso, porque a gente pode perceber que, a partir de 1906, a partir de 1913, quando você tem os dois congressos, quando você lança o jornal, que está indo muito bem, que está muito bem estruturado. Bom, estava estruturado, mas, de fato, tem esse desafio de organização, que nem todos, de fato, iam para esses congressos, exatamente da repressão policial e judicial. O governo era muito incisivo nessa repressão. Então, isso faz com que as pessoas até, claro, voltassem um pouco para trás, né? Dessem 2 passos para trás e não continuassem dentro do processo da luta, das conquistas que outrora vão ter. E, claro, a influência da igreja, né? A igreja sempre está permeando aí esses processos, sempre está validando alguns ou até encobertando outros. Então, a igreja, nesse sentido aí, dizendo, não faz isso, né? Vamos esperar que algum dia vai melhorar. Essa era uma ideia que poderia estar presente nesse processo, né? E, claro, o patriarcalismo dentro da figura do Estado brasileiro. Bom, e aí nós temos, então, em 1917, a greve geral. Ela vai acontecer, uma mobilização operária, né? Há várias greves, né, nas fábricas têxteis dos bairros de Mooca ali, no São Paulo, em Ipiranga também, né, que começam aí no mês de junho de 1917. Né? E a gente tem que sempre lembrar do que está acontecendo no mundo também. Né? Então, nós temos aí, nesse período também, a Revolução, né, acontecendo lá na Rússia, e a gente tem que observar que isso está chegando também por aqui, está chegando também aqui no território brasileiro. Certo que essa mobilização operária, a partir dessas greves, né, ganharam um corpo maior. Ganharam também, a partir, claro, dessa mobilização anterior, que já vai acontecer nesses congressos, e também na estruturação que se dá em relação
a esse processo, né, de tentativa de enfrentamento com o Estado brasileiro, né, de enfrentamento com os problemas que eles enfrentavam nesse processo de industrialização, a greve ela dá uma culminância. Por isso que eu falei ainda há pouco, esse movimento operário brasileiro de 1920 é só um marco temporal, mas ele tem vários pontos que antecedem, de fato, a essa década, que vão culminando nesse processo de enfrentamento, né, do Estado brasileiro, principalmente pelas condições, né, que estes estavam submetidos. Então, essa mobilização na greve geral é algo que é inédito, né? Não existia, né, um marcador legal para essas greves, não existia, não poderia fazer greve. E então eles começam a fazer essas greves, começam a exatamente se tentar colocar dentro desse cenário, né, de tentar, a partir da greve, ter algum diálogo com tanto os patrões, mas também com o próprio Estado. Então é importante entender esse cenário da greve lá de 1917. Né? Então, os trabalhadores nessa greve, vamos entender um pouco, né? Eles exigiam salários superiores e melhores condições de trabalho, então salários ínfimos, condições de trabalho insalubres, né? Ou seja, locais que não tinham nenhum conforto, não davam condições necessárias para a produção. Aí lembrar que, quando a gente fala de operários brasileiros, a gente está falando de homens, mas está falando de mulheres e de crianças também, que as várias fábricas que começaram a se instalar nessa região que nós conhecemos como Sudeste hoje, você tinha esse tipo de operários. Então, são pessoas que estão em condições insalubres mesmo, então, em salários muito baixos, não davam para a sua sobrevivência. Então, eles pedem, né, os salários superiores e também melhores condições de trabalho, é uma das primeiras pautas, né, que eles então vão colocar. O fim da contribuição pró-pátria, né, que é uma iniciativa de apoio financeiro à Itália, né, que era promovida por empresários italianos. Então, os italianos vieram para cá, montaram, eles estavam nessas fábricas como donos, e aí eles tiravam um percentual do salário desses trabalhadores, né, para mandar, né, para a Itália, na necessidade econômica da Itália. Então, eles também eram contra essa contribuição, que, na verdade, não era uma contribuição voluntária, era uma contribuição, de fato, imposta por esses empresários italianos. Também eles pediam direitos trabalhistas, nós não tínhamos legislação nenhuma trabalhista nesse período, é bom destacar isso. Aquilo que nós temos vai ser posterior, a gente vai ver isso em outras aulas, mas aqui não tem nenhuma legislação trabalhista. Então, jornada de 8 horas, por quê? Porque havia uma jornada de 12, de 16 horas, então eles não tinham descanso remunerado, eles não tinham nenhuma legislação que pudesse, de fato, né, ajudá-los nesse processo de trabalho nessas fábricas. Então, eles pediam a jornada de 8 horas, o direito de greve, que também não era permitido, a polícia realmente repreendia de forma bem violenta, né, e a organização sindical, que também não existia. Então, olha só, olha as pautas que eles colocam nessa greve, né, a jornada de 8 horas, o direito de greve e a organização sindical. E a força pública, né, vai fazer o quê? Vai sentar para conversar? Não, vai reprimir. Porque é exatamente isso que, aquele momento, se traduzia na repressão ali dos trabalhadores, da classe trabalhadora. É tanto que você tem a morte de um sapateiro anarquista, Antônio Martinez, né, nesse movimento. Então, ele é morto pela repressão ali da polícia. Então, ninguém sentou com esses trabalhadores, mas foi necessário que eles levantassem essa bandeira, levantassem essa greve, para que eles pudessem ser vistos, saíssem da invisibilidade para a visibilidade, enquanto classe que estava ali se organizando nesse processo de industrialização no país. Então, a força pública de repressão ocasionou essa morte. E isso, de uma certa maneira, deu um choque, né? Vamos dizer assim, uma certa freada aí nesse movimento. Tá? Bom, e aí, quando a gente vem para o nosso exercício, a gente vai compreender melhor como é que esse processo, de fato, ele se deu, com a questão que nós trouxemos aqui. Bom, Juiz de Fora, 2010, Universidade Federal, diz assim, olha, entre os fins do século XIX e as primeiras décadas do século XX, os trabalhadores se organizavam na defesa de seus interesses, com base em seus conhecimentos sobre o tema, marque a alternativa incorreta. Então, olha só, ele está colocando aí um período, né, do século XIX até as primeiras décadas do século XX. Quer dizer, os trabalhadores se organizaram na defesa dos seus direitos. Nós vimos aqui que essa organização se deu desde lá de 1906, quando começou os congressos, né, e, de fato, lá em 1917,
ela fica mais nítida porque eles foram para a greve, eles foram para parar e foram anunciar o que eles precisavam ter. Então, é importante para responder a essa questão de compreender, né, o que é que aconteceu naquele período. Então, geralmente, quando o aluno vem, observa uma questão dessa, né, ele tem que observar aqui o período em que a questão está aí pontuando para você. Então, finalzinho do século XIX e já, né, as primeiras décadas do século XX. Bom, nós estamos falando aqui já no século XX, né, mas como eu falei, existia já esse processo de trabalhadores na indústria antes mesmo, né, do início deste século. Então, os trabalhadores se organizavam em defesa dos seus interesses. Então, com base nos seus conhecimentos, saber, então, qual é a alternativa incorreta. Muito cuidado, gente, quando você for responder uma questão, de verificar o comando, né? É a incorreta. Então, às vezes, a gente olha, pensa que é a correta, não lê direito rapidamente e vai logo para as alternativas. Temos que ter esse cuidado quando formos responder. Bom, a letra A diz assim, a Comuna de Paris, ela foi um movimento social ocorrido ao final do século XIX, né, que resultou na organização de um governo popular na França, inspirado, sobretudo, pelos ideais anarquistas e socialistas. Então, a Comuna de Paris, ela é, de fato, um movimento gigantesco na França, um movimento que, de fato, vai, né, tentar tomar o poder, né, na França. Então, a gente precisa situar também. Nós estamos falando aqui, ó, finalzinho do século XIX. Vejam que a pergunta, ela traz um período do século XIX, início do século XX, e traz nessa alternativa o século XIX. Tá? A letra B, a Internacional, que é um outro movimento que acontece, né, em nível mundial, fundado em Londres, em 1864, tá, século XIX, expressou uma das estratégias de luta dos trabalhadores que consistia na organização de associações nacionais e internacionais. De fato, esse movimento ele vai ocorrer. Né? E esse movimento ele é bem interessante, depois você pode pesquisar mais a fundo, e outras aulas vão trazer a abordagem desse assunto, né? De como é que essas organizações, associações nacionais, elas vão influenciar também no mundo todo. Vamos para frente. A letra C, as greves de 1918 e 1919, ocorridas no Brasil, constituíram-se em exemplos de resistência operária, na maior parte das vezes, duramente reprimidas pelas autoridades policiais. Tá? Bom, o professor eu vi lá em 1917, estava falando duas datas aí que eu não vi. Bom, eu falei para vocês que ali é uma greve geral, mas acontece outras greves. É importante também prestar atenção, né, nessas alternativas que trazem essas datas, porque elas, de fato, tiram de algum autor que trabalha especificamente com o conteúdo. E a letra D, né? Entre as conquistas obtidas pela luta dos trabalhadores, podemos destacar o Fordismo nos Estados Unidos e o corporativismo sindical no Brasil. Olha só, gente, é importante essa alternativa, eu vou parar aqui um pouco para falar, porque ela fala sobre o Fordismo, diz que as conquistas obtidas pela luta dos trabalhadores, podemos destacar o Fordismo. O Fordismo não é, de fato, um movimento de operários, tá? Que vai acontecer lá nos Estados Unidos. É um outro movimento de produção industrial. A gente tem que sempre ter isso bem em mente. Tanto o Taylorismo como o Fordismo são produção, é um movimento de produção, não é diretamente ligado a esse corporativismo sindical no Brasil, até porque nem existia sindicato nesse tempo no Brasil. Tá? Isso vai acontecer um pouco mais na frente, que vai ser tutelado pelo próprio Estado. E a letra E, né? Em geral, o movimento operário ocorrido nesse período foi inspirado pelas ideias anarquistas e socialistas que remontavam às teses de Balkenende e Marx, respectivamente. Ó, aqui está falando que essa resposta que não tem nada a ver com o que nós estamos trabalhando. Talvez algum erro aqui, mas a gente vai corrigir. Então, a resposta certa aqui dessa questão é a letra D. Entre, né, certa não, é incorreta, né? Entre as conquistas obtidas pela luta dos trabalhadores, podemos destacar o Fordismo nos Estados Unidos e o corporativismo sindical no Brasil. Então, é aquilo que eu falei, não existe relação entre o Fordismo e muito menos, né, há esse corporativismo sindical no Brasil instituído. Existe uma estrutura de organização nesse processo, mas não existe essa relação. E o Fordismo, como assim como o Taylorismo, é um movimento de produção. Não, é de exatamente tempos e modos de produção, mas não tem nada a ver com a classe
trabalhadora, beleza? Então, nós chegamos, né, ao final desta aula. Você deve acessar o plano de estudo para maiores informações e também lá existe outras questões para que você possa estudar e testar os seus conhecimentos e orientações, ok? Então aproveite, bons estudos, a minha gratidão e até a próxima.